Oi, Yasmin. Acho que a Yasmin entrou, mas não entrou. Entrou. Boa tarde, Camille. Oi, Kaiton. Gente, eu vou passar trabalho para vocês toda a aula. Só assim para vocês virem. Diga, Kaiton. Nada não, eu fui só desligar o microfone e apertei sem querer, professor. Beleza. Oi, Gustavo. Pronto, a gente já tem um grupo já agora? Nossa, eu Formado tô muito aqui? triste, ó. Só tem gente do B aqui. Eu sou impostor. Boa tarde. Boa tarde. Tem algum já com 3 aqui? Nossa, falta a Nicole, só ela tá entrando. Tá. O nosso falta a Ana e ela tá entrando também. A Nicole entrou, vai ser o primeiro do Nicolas. Ave Maria, por que ela não demorou mais? Que isso, Nicolas? Pessoal, primeiro vai ter menos gente na sala, já termina logo. E professor, deixa eu apresentar primeiro então. Cadê? Já tem 3 aí? Tá chegando. A Ana ainda não conseguiu entrar, deixa eles, então. Camille, vamos agora? Como que é? Isso, você pode apresentar, Nicolas, o grupo de vocês? Cadê? Nicole, se pronuncia. Gente. Deixa eu mandar mensagem. Oi. Oi. Bora logo? Aí vocês podem ficar à vontade, tá? Para que se quiser compartilhar, eu já deixei autorizado. Ok. Mas como é que tá travando um pouquinho seu notebook? Uhum. Professora, Oi. o Cauã, que é membro do meu grupo, acabou de falar que ele não vai estar podendo entrar na aula. A gente pode apresentar numa próxima aula? Ou Não, tem que então, apresentar nessa? é assim, ó. Só vale ponto para quem apresentou, né? Não precisa estar os 3. Quem quiser apresentar. E aí, na próxima aula, só vai ter apresentação caso o tempo da aula de hoje não dê para todo mundo apresentar e a gente vai precisar continuar na próxima aula, né? Mas se os grupos que estão aqui apresentarem, concluiu, a gente não tem outra apresentação, tá? Tá. Então, é por causa que só tá eu aqui do grupo, então eu vou mandar mensagem pro outro, ver se ele aparece. Tá bom, então, Caio. Pode apresentar, Nicole. Nicole, deixa eu só anotar aqui, a Nicole, Nicolas e quem é mais? Camille. E Camille. Vocês são do A? B. Tá. Pode começar, por favor. Nicolas? É a Camille, pode ir, Camille. Eu vou começar falando sobre as características do cliente exigente. O cliente exigente, ele é um cliente que tem um dos perfis mais temidos pelos vendedores, porque ele é o que sempre espera receber o melhor atendimento possível e ele só quer comprar os melhores produtos das melhores marcas. E isso torna muito difícil de agradar ele, e também ele sabe identificar muito bem a diferença entre os produtos de baixa, média e alta qualidade. Tá certo. Agora eu vou falar um pouco de como atender bem esse cliente. Antes de tudo, os vendedores precisam ter domínio do que eles estão falando. Então, eles precisam demonstrar conhecimento sobre o assunto, entende? Porque, como são bem exigentes, esses clientes, eles sempre vão querer as novidades, aquilo que é mais atual, que é mais moderno. E quando chegar esse tipo de cliente na loja, o vendedor precisa mostrar o melhor produto que ele tiver, entende? E também precisa mostrar, né, demonstrar aquele cliente quais são os pontos fortes daquele produto que o fazem melhor que os outros. Aí, dessa forma, o cliente pode
se sentir mais bem atendido, entende? Entendi. Tá, eu vou ver o vídeo de vocês e aí no final eu faço a pergunta, tá? Ok. Agora eu vou apresentar o vídeo que mostra bem na prática o cliente exigente e a preparação do atendente para estar vendendo para esse cliente. Oi, boa tarde, em que posso ajudar? Moço, eu quero um aparelho celular, mas não é qualquer um não, vou te avisando. Quero o melhor smartphone que você tiver. Não se preocupe com o valor, porque quando eu compro sempre o melhor. O Gisele está com sorte, nós acabamos de receber um lançamento internacional. Esse aparelho aqui, ó, ele é fenomenal. Ele tem os maiores recursos da tecnologia mundial. Inclusive tem recursos que nem a NASA tem. E quanto custa um aparelho desse? Esse aparelho aqui está com preço de lançamento de apenas R$ 4.999,99. Moço, e como que eu faço para usar tudo isso aí que você explicou? É muito simples. Esse aparelho vem acompanhado de um manual de instruções completo, com mais de 200 páginas de explicações detalhadíssimas sobre cada recurso que... Manual, moço? É, manual. Entendeu? Olha só, deixa eu ver. Ele tem tudo, ele mostra tudo. Moço, não tem o mais simples? Um aparelho mais simples? Tem sim. Tem esse daqui, ó. Nós temos vários, mas esse daqui eu acho que combina mais com a senhora. Tá vendo? Ele tem bem menos recursos que esse, né? Mas ele é um ótimo aparelho também. Esse aqui, moço. E esse também é muito bom. Ele tem menos recursos ainda que aqueles, mas ele também é um bom aparelho. Moço! E esse aqui, ó? Qual? Esse. Esse aqui? Sim. Esse aqui? Então, esse aqui, bom, esse aqui é um aparelho bom também, mas ele é bem simples, né? O que ele faz? Esse aparelho aqui, ele faz e recebe ligações, só isso. Mostre quanto custa esse aparelho. Então, como esse aparelho está assim, fora de catálogo, nós estamos fazendo uma promoção dele, sai por R$ 90 e ainda dá para dividir em 10 vezes no cartão. Moço, é esse aparelho que eu quero. Você separa para mim, por favor, que eu já venho buscar. O vídeo ele acaba até um pouco satirizando essa questão do cliente ser tão exigente e no final ele acaba até não levando o melhor produto. Então, e será que esse é o cliente exigente mesmo? É a característica dele do que vocês procuraram? Então, acho que aí foi mais uma paródia sobre o cliente exigente do que a característica, né? Ele começou como um cliente exigente e aí depois ele tem características de outro tipo de cliente. Mas a pergunta que eu queria fazer para vocês, ó, a Camille falou que esse cliente ele é exigente, que ele sabe tudo, conhece tudo, né? Sobre aquilo, quando ele vai na loja, ele já tem informação, ele já sabe o que ele quer ali, já sabe tudo. E aí, o Nicolas falou que para atender bem esse cliente, o vendedor precisa ter conhecimento para falar. E aí, como que ficaria isso? Um cliente que sabe tudo e um vendedor que precisa ter o conhecimento. Como vocês acham que isso gera conflito ou facilita a comunicação? Não, eu acredito que os dois precisam estar no mesmo nível, porque o vendedor precisa demonstrar domínio daquilo que ele está vendendo, entende? Aí se o E a cliente... segurança que você falou lá, né? Exatamente, ele precisa demonstrar segurança, porque o cliente, ele já olha ali e vê, nossa, se nem o vendedor sabe, o que eu estou fazendo aqui, entende? Então, por isso que é necessário. Tá, o cliente exigente, ele tem um certo conhecimento sobre aquilo que ele quer, então, é mais por isso mesmo que o vendedor precisa estar preparado para receber pessoas desse tipo, entende? Exatamente. Isso mesmo, Nicolas. Alguém do grupo quer falar mais alguma coisa? Não. O Nicolas falou tudo que eu ia falar. Sim. Então tá bom, muito obrigada, tá? Apresentação de vocês. Tem mais algum grupo que estão aí os três? Ou que vai apresentar com menos de 3? Eu, a Ana e o Gustavo, professora. Calma. Yasmin, Gustavo? E Ana Clara. Ah, tá. Pode começar, tá? Se vocês quiserem apresentar, fica à vontade. Me fala qual a turma de vocês. Terceiro B. Boa tarde, prof. Tudo bem?
Você que vai começar? Eu vou começar. Eu sou a Ana, eu vou começar com as características do cliente indeciso. A primeira característica de um cliente indeciso é que ele é viciado em fazer perguntas que começam com e se. Ele é muito indeciso, como o próprio nome dele já diz. Que não tem confiança, chega na loja já meio sem autoconfiança nele. E também tem a característica também é que toda hora ele pede mais tempo para pensar se vai ou não vai comprar o produto, tira e coloca o produto do carrinho e sempre pede consulta da terceira pessoa. Certo. E é isso, ele demora para decidir e o vendedor ele tem que ter muita paciência para lidar com clientes indecisos. Eu sou Yasmin, eu vou falar um pouquinho sobre como atender esse cliente. Tá. Primeiramente, quando o vendedor ele identifica que esse é um cliente que é mais indeciso, tem dificuldade para se decidir sobre o produto que ele vai levar, é importante que o vendedor ele respeite isso no cliente e tenha calma e paciência para lidar com a indecisão dele. Depois disso, ele tem que ouvir o cliente, ajudar ele a identificar as necessidades dele e não discutir com ele, ouvir ele, se preparar para objeções. Se for um produto em si, por exemplo, o cliente quer um celular, não sabe qual, um notebook, não sabe qual, se preparar para mostrar opções, saber explicar sobre as características do produto, para assim o cliente conseguir, por fim, escolher algo que atenda às suas necessidades. Tá. Aí foi o Gustavo. Eu vou falar sobre o exemplo, professor. Do mesmo jeito que foi citado no trabalho anterior, na explicação anterior, do mesmo jeito que o cliente ele vai chegar, vai ser, como é que fala? Vai ser Vai ser atendido, vai perguntar. Tipo, do mesmo jeito que a pessoa tem que estar preparada, no cliente indeciso, a pessoa tem que estar preparada porque o cliente ele não tem 100% de certeza do que ele vai querer. Então, quando o atendente, no caso, a pessoa que trabalha na loja, sempre tem que estar bem informado. E como ele pode pedir ajuda, ele pode pedir algumas coisas. E a explicação, o exemplo que eu vou dar, é uma loja de camiseta de time. Uhum. Desde o começo, que o cliente vem, a gente tem que ter uma boa recepção. Como o cliente vai ser um cliente indeciso, a gente tem que ter, desde o começo, dar uma boa impressão para ter um bom diálogo com o cliente. Porque, de acordo com o que ele não vai sabendo, ele pode até perguntar algumas informações para o vendedor. O cliente, como ele ser um cliente indeciso, as camisas de time, tem muito time, tem muitas coisas. Então, tipo, um diálogo bom com o cliente, perguntar de qual time ele gosta, de qual o jeito que ele gosta, cor, se tem alguma coisa de time europeu, time brasileiro, é uma grande forma de uma ajuda. E sempre mostrar os estilos e os preços para o cliente. Tipo, o estilo, sempre manter ele informado e sempre manter um padrão do que ele pedir. Como ele vai ser um cliente, no caso, indeciso, ele sempre vai ficar entre aquilo ou nisso. Então, é bem difícil, explicar certinho. E ter uma boa negociação com o cliente. Logo depois que, como ele vai ser um cliente indeciso, já falei isso um bocadinho. O senhor também nervoso, então... Tá, não tem problema não, Gustavo. Eu também tô. Você é louco? O tanto de tempo que eu fiquei sem apresentar, professor. Sempre ter uma boa negociação com o cliente, sempre buscar um desconto, porque o cliente, ele sempre vai buscar as melhores lojas, até quando ele é indeciso. Então, deixar ele com uma boa impressão desde o começo até o final da venda, vai ser ótimo na venda das camisetas. Tá, então vou fazer agora uma pergunta para o grupo, tá? Quem souber responde. O primeiro grupo falou sobre o cliente exigente e vocês estão falando do grupo do cliente indeciso. Eu entendi as características que vocês falaram, tá tudo certo, mas eu ainda não entendi a diferença de como atender eles. Como vocês acham que é a diferença entre o cliente
exigente e indeciso da forma de atendimento? Vocês acham que tem alguma diferença? Um ponto principal aí ou não? Acho que talvez o cliente, uma das coisas que torna ele exigente, ele saber exatamente o que ele quer. Então, se ele quer, usando o contexto do nosso curso, que é informática, se ele quer, por exemplo, um computador, ele já vai sabendo, entendendo mais sobre, tipo, partes técnicas, por exemplo. O cliente indeciso, ele pode ir sabendo, ok, eu quero um computador, mas eu não sei qual computador eu quero, porque eu não entendo muito disso, eu não consigo decidir sobre. Então, para isso, o vendedor vai tentar entender, por exemplo, você usa seu computador para trabalho, você usa seu computador para, sei lá, assistir no serviço de streaming, você usa seu computador para jogos. Aí ele vai ajudar esse cliente a se decidir sobre qual vai ser o melhor para ele e qual vai se encaixar nas suas necessidades. Tá certo. Mas assim, vocês ainda não falaram o ponto principal de como atender esse cliente, que é a principal diferença deles. Mas eu vou concluir para vocês, tá? Ficou bem legal a apresentação. O cliente exigente, como o Nicolas falou, a Camille e a Nicole, ele tem informação, né? Então eu preciso realmente ter um conhecimento mais profundo desse cliente para poder auxiliar ele. Quando a gente fala de atendimento, a gente sempre está dando informação. Mas qual é o nosso objetivo? Quando eu sou um vendedor, a gente está falando desse atendimento, todos vocês deram um exemplo de vendas. E aí, vocês já imaginaram o tempo que um vendedor vai ficar com o cliente, sei lá, explicando, né? Ele vai estar perdendo vendas de outros clientes. Então, a gente precisa atender bem, passar informações, mas não posso ficar lá a vida toda com esse cliente, que é a questão do indeciso. Se eu for passar, então, todas essas informações, né, para o cliente indeciso, ele não sabe o que ele quer. Quanto mais informações, quanto mais opções eu passar para ele, mais ele vai ficar na dúvida se ele quer aquilo, se ele não quer aquilo, e aí ele vai ter opções, vai ficar pensando, talvez ele não vai nem levar aquilo naquele dia, por quê? Porque tem muitas opções. Então, a principal diferença desse cliente indeciso é eu saber realmente o que ele quer, essa conversa que a Yasmin falou, né? De saber o que ele procurar, se eu quero comprar um computador, é o que? É para trabalho, é para estudo. Mas aí, se eu identifiquei isso, eu vou mostrar um produto para ele. Eu não vou dar muitas opções para ele, porque se ele é indeciso, quanto mais opções se tem, mais indeciso ele vai ficar. Então, a diferença entre o atendimento do cliente indeciso é a gente não dar muitas opções para ele, é entender o que ele busca e mostrar o que vai atender a necessidade dele. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Não. Então, tá bom. Vamos para o próximo grupo? Tem mais algum grupo de 3? O meu, professora. Fala, Bia. O seu, Beatriz Rodrigues. Lírio de Souza e Sabrina Valério. Vocês são de qual? Do A, né? Não, a gente é do B. Todo mundo B, tá bom. Calma aí. Beatriz, Lírio e eu esqueci a outra. Sabrina Valério. Sabrina, desculpa. Pode começar. Decidido. Boa tarde. A gente vai falar sobre o cliente decidido. As características. É decidido em tomar decisões, praticidade, conhecimento do produto, objetivo e pesquisador. Esse tipo de cliente sabe o que quer e tem conhecimento do produto ou serviço. Antes mesmo de entrar em contato, ele já pesquisou os concorrentes e muitas vezes está pronto para fechar um acordo. Boa tarde a todos. Agora eu vou falar um pouco como atender um cliente decidido. Aí foram apontados alguns pontos, né? Ouvir mais do que falar é uma característica muito importante, porque normalmente o cliente decidido ele vai chegar lá e vai falar diretamente aquilo que ele quer, né? Então, se o atendente ficar falando mais do que o cliente, ele nunca vai entender o que é que esse cliente vai querer. Deixar o cliente decidir a hora de fechar o acordo. Isso também é algo importante, porque se a pessoa ficar forçando muito,
talvez ela não leve nem aquilo que ela queria, né? Não competir em conhecimento com o cliente. Esse ponto eu fiquei um pouco em dúvida agora, depois da apresentação do Nicolas, porque, tipo, eu vi que é necessário, pelo menos, o cliente entender o produto, mas não sei como que abordaria. Eu coloquei aí porque, assim, talvez seria chato, né, o cliente chegar e ficar contrariando o cliente, por exemplo. Realizar demonstrações curtas e objetivas, né, ir direto ao ponto, né, apesar do cliente ser objetivo, então a gente precisa ser mais curto na introdução, em abordar o produto, né, sempre usar a linguagem técnica e ser prestativo. Eu vou, antes de vocês mostrarem o exemplo, eu só vou explicar o que o Lírio ficou em dúvida, tá? Que é não competir em conhecimento com o cliente. Porque assim, ó, o cliente decidido, ele já sabe o que ele vai levar. A gente não precisa nem explicar, nem mostrar. Geralmente, ele já vai lá apontando o que ele quer, né? E aí, às vezes, chegou um lançamento, ou então tem um produto mais caro que a gente quer mostrar para aquele produto, e a gente fica querendo convencer o cliente decidido comprar aquele produto a trocar. E aí ele não vai levar nenhum e nem outro. Então, não competir em conhecimento é dessa forma. Se o cliente já sabe o que ele quer levar aquilo, né? Aí você pode realmente, porque às vezes tem um produto melhor, falar, mas é apresentar, né? E não tentar competir e querer provar que aquele outro que você está mostrando é melhor do que o que ele quer levar, tá certo? É dessa forma, porque ele já sabe, né? Ele já tem uma opinião do que ele quer. E aí você vai, como um bom atendente, vai mostrar outras opções, mas sem querer forçar, tá bom? Entendeu, Lírio? Entendido. Bom, vamos mostrar um pequeno vídeo como exemplo de como atender esse cliente. Eu vou querer aquela bolsa azul, mas você não quer escolher alguma coisa diferente? Essa atitude está errada, pois o cliente decidido já vai à loja tendo certeza do que vai comprar. E a vendedora está contrariando a cliente. Esse vídeo já é meio autoexplicativo mesmo. Eu vou querer aquela bolsa azul. Ótimo, você gostaria de mais alguma coisa? Essa é a atitude correta, pois ela atendeu o pedido da cliente sem questionar e perguntou se vai querer algo a mais. Eu gostaria do celular da marca X. Tenho essa da marca Y. Está errado, pois o vendedor está oferecendo algo diferente do que o cliente pediu. E o cliente decidido quer somente o produto que ele pediu. Eu gostaria do celular da marca X. Claro, qual cor você gostaria? Está certo, pois o vendedor está atendendo corretamente o que o cliente pediu e é assim que o cliente decidido gosta de ser tratado. Então é isso, professora. O exemplo está certinho. Obrigada, tá? Pela apresentação de vocês. Muito bom. Obrigada, professora. Tem mais algum grupo formado? Sim, é Rafael, Kaito e Cauã. Só que vai acabar que vai apresentar só eu e o Rafael, por causa que o Cauã teve entrevista. O Cauã tá aí ou não? Não, ele teve entrevista. Então é só o Rafael e o Kaito, né? Isso. Tá. Inclusive... Depois a senhora dá uma olhadinha no WhatsApp. Oi? Inclusive... Depois a senhora dá uma olhadinha no WhatsApp. Só se tu falar de novo, porque tem umas 300 mensagens aqui. Fala, Rafael. Inclusive nós até fez o slide, só que daí tá no PC do Cauã. Aí aconteceu um imprevisto, não teve como ele enviar, então a gente vai no improviso aqui. Vocês são do A, né? Não, nós somos do B. Do B também? Tá bom. Ué, o Kaito me enganou, hein, Kaito? Oi? Tu me enganou, tu disse que tu era do A. Eu falei que era do A? Foi não? Eu tô doida? Tá bom.
Foi o Juan, professora. Ah, tá, que foi o Luan, então foi ele que falou que estava sozinho, né? Só tinha ele do ar, que era um... Tá bom. Qual é o cliente de vocês? É o cliente negociador. Uhum. A principal característica do cliente negociador é que ele sempre vai estar querendo ter um benefício a mais sobre o produto que ele está comprando. Então ele vai sempre estar negociando para que cada vez mais ele tenha uma vantagem sobre o vendedor. Cada vez mais ele faça um bom negócio. Pode começar a sua parte então, Rafael, depois eu dou o exemplo. Tá. O cliente negociador, como o cara está dizendo, ele vai fazer de tudo para ganhar. Seja nas compras, seja no suporte, ele sempre vai fazer de tudo para sair por cima. Ele vai tentar espremer o vendedor para ter o maior desconto possível na compra. Apressar o time de atendimento, né, para deixar eles meio que sem vantagem, deixar meio nervoso para que ele possa sair por cima. A melhor forma de atender bem um cliente negociador por loja, seja no telefone, por mensagem, é ter a maior paciência do mundo, prestar muita atenção no que ele quer falar, para conseguir argumentar e dar toda a atenção que ele precisa. O vendedor ele deve mostrar aberto a negociação, mas não deixar ele tirar vantagem do vendedor. Porque quando ele, às vezes, se perde ali um tempinho, o comprador ali, o negociador, ele quer montar em cima para tirar vantagem mesmo do vendedor. É que nem como se fosse um farmacêutico, por exemplo. Há um tempo atrás, aí, eu não sei como é que está a renda hoje, mas há um tempo atrás, a renda de um farmacêutico era de 2.500 a 5.000. Então tem dois tipos de farmacêutico: aquele que só faz o seu trabalho, não presta muita atenção, e aquele que ama a sua profissão. Aquele que faz o seu trabalho, ele apenas lê a receita ali, entendeu? E passa aquele. Agora, aquele que ama a sua profissão, ele chega ali, por exemplo, tá doente, ele chega pedindo um remédio para febre. Ele vai lá e pergunta o que o paciente está sentindo mais. É só febre? Está sentindo dor de cabeça? Opa, eu vou passar aqui uma dipirona aqui para dor de cabeça também. Ali ele vai fazendo, ele vai negociando. Ou seja, ele presta atenção no que o cliente quer e negocia com o cliente. Tá, beleza. Agora eu vou estar falando um exemplo real que aconteceu basicamente sobre um cliente negociador. Eu e meu irmão, a gente queria comprar um ventilador para ele. A gente foi em diversas lojas para a gente saber qual teria o melhor preço, o melhor custo-benefício. E a gente queria saber qual teria o preço mais barato, mais acessível e que seria mais rentável, que a eletricidade dele que ele gastasse fosse boa. Então, a forma que você tem que atender esse cliente, se você fosse o atendente para a gente, você deveria saber qual que é o preço mínimo que você tem que você pode vender aquele produto para você ainda assim obter um lucro aceitável. Você tem que saber isso. Você tem que saber os benefícios que o seu produto tem para o cliente se sentir em uma vantagem por comprar um produto bom com um preço menor do que ele deveria estar comprando. Você tem que ir negociando com ele. E mesmo se o cliente oferecer uma oferta boa, você não pode aceitar tão facilmente assim para ele não ficar desconfiado, por causa que se ele pensa, bom, ele aceitou isso tão fácil, talvez eu diminuir mais ainda esse preço, ele vai querer continuar negociando. Então você tem que fazer um bom negócio, mas você também não pode transparecer muito isso para não ficar suspeito de que você podia ter feito um negócio ainda melhor para o cliente. Exatamente, esse é o ponto principal do negociador. Certinho, muito obrigada, tá? Vocês entenderam o cliente negociador? Ele primeiro que assim, a gente vai negociar para ninguém sair perdendo, né? Nem precisa ter um equilíbrio, porque não é uma negociação justa quando um sai ganhando mais do que o outro. Esse não é o principal ponto de uma negociação. E aí, o que leva a isso? É o conhecimento, né? Porque se o vendedor ele não tem conhecimento, e aí ele às vezes quer vender, talvez ele pode perder dinheiro
atendendo um cliente negociador, como da mesma forma o negociador, às vezes, ele também pode ser passado para trás, o cliente, né? Então, não é essa a intenção. Mas, e aí, como o Caetano falou, assim, o principal ponto desse cliente é, se você está atendendo ele, e ele está ali, está buscando negociação, é você não abrir mão de primeira, assim, vende por X, e aí você automaticamente já aceitar aquele valor, ele vai continuar querendo negociar porque acha que ainda tem como, né? Então, você precisa, a negociação é você saber trabalhar a forma de concessão de desconto ou de prazo, alguma coisa assim, tá bom? É muito bem também, Rafael, que você explicou, tá? Obrigada. Ok, obrigado. Tem mais algum? Oi? Posso sair da sala agora? Porque eu parei aqui no trabalho só para apresentar só o trabalho. Mas, gente, tá. Tem mais algum grupo? O meu professor. Uhum. O seu é o quê? Ingrid? Ingrid, Lucas e o Anthony. Lucas e o Anthony. Do B? Vou nem perguntar mais se é do A. Isso. Eu acertei agora. Qual é o seu cliente? É o cliente leigo. Tá. Pode começar. As características do cliente leigo. Ele não conhece bem sobre o funcionamento do local e nem atendimento. Então, ele não vai saber bem dos serviços que é prestado pelo local e nem muito bem sobre os produtos, né? Então, a gente precisa informar ele. Aí, a gente tem que certificar se a nossa equipe de venda domina tanto o assunto a ponto de conseguir conversar com uma pessoa mais leiga de uma forma mais simples, não usando muito vocabulário técnico, né? Porque a gente tem que passar as informações, mas de uma maneira que ele consiga entender melhor. Certo. Para atender ele, é preciso mostrar a qualidade dos produtos, mostrar principalmente qualidade no atendimento, dar as informações necessárias, mostrar que você domina o assunto sobre o conteúdo que ele quer. Se ele quer um computador, você tem que mostrar para ele as possibilidades que ele tem, apresentar as melhores ofertas que ele pode ter, a explicar sobre as coisas para ele e sugerir também produtos que ele não conheça, apresentando um leque de oportunidades para ele. E é sempre bom adaptar para cada linguagem específica de cliente, porque não adianta querer falar com um leigo uma linguagem técnica e falar com um técnico de maneira rasa. Isso mesmo. O Anthony? Bom, os exemplos que eu encontrei vamos imaginar que o cliente leigo, ele vai numa loja atrás de um produto, vamos supor um computador portátil. Ele vai chegar procurando o computador. O vendedor, no caso, ele tem que ter uma maneira para se adaptar a determinado cliente. Exemplo, o cliente leigo, praticamente a definição de leigo já é que não tem conhecimento sobre determinado assunto, então ele não conhece. Ele precisa de um computador para determinado serviço, para trabalho, para estudo, porém ele não conhece a função, exatamente o que ele necessita. Então, que nem o Lucas acabou de falar anteriormente, o vendedor ele tem que separar, tipo, o computador, perguntar primeiramente qual a função para que ele quer esse computador, né? Para, tipo assim, eu vou e preciso de um computador para estudo. O vendedor, ele vai me indicar um computador, né? Bom, que nem o Lucas falou também, claro que não vai usar uma ficha, um negócio meio técnico. Tipo, puxar tudo, quantas memórias e tal. E o mais indicado seria o vendedor indicar 3 modalidades. Um que seja
com um preço bom, que assim pergunte o orçamento que ele precisa, se ele precisa de algo que dure bastante ou algo que vai suprir as necessidades dele, para que o cliente possa se sentir confortável diante do atendimento. E é isso. Beleza, obrigada. Então, ó, ele é um pouquinho mais diferente que o indeciso, né? Porque pro leigo, a gente não precisa só mostrar o produto, a gente precisa explicar o produto, né, para ele, porque ele não conhece o que ele precisa daquele produto, mas ele não tem conhecimento sobre aquilo, né, como usar, e aí entra mais essa parte de explicação, e aí, como os meninos falou, nada técnico, né, às vezes a gente usa uma linguagem da área ali, né? E aí esse cliente ele não conhece nem o produto, quanto mais a linguagem que é utilizada. Muito obrigada, tá? Tem mais algum grupo? Se a gente tiver mais um grupo, dá para poder continuar na próxima aula, né? Porque a gente faz só mais uma apresentação e aí tem gente que quer apresentar na próxima aula. Se não tiver mais, aí hoje encerra e depois a gente vê outras atividades. Todo mundo que está aqui Prof, já tem o nosso, tem o nosso grupo. Tá. Eu, o Gabriel Garibaldi e o Christian. Então, tá bom. Vocês apresentam e aí a gente, então, ainda vai ter mais uma aula para quem não conseguiu e poder apresentar, tá bom? Maria Eduarda, Gabriel, Garibaldi, Christian? E o Christian, isso. Tá. Nós vamos falar sobre o cliente que ama a marca. Ama a máquina, a marca, aham. Uhum. Vocês são do A ou do B? Do B. Beleza. Então, a gente fica com para semana que vem? Não, é hoje. Então, eu preciso de mais um grupo para hoje. Porque, ó, são 15h23, a gente termina a aula 15h40, né? Se a gente conseguir mais um grupo hoje, tem condições da gente fazer para a próxima aula, entendeu? Porque a aula não vai dar para todo mundo apresentar. Tem algum grupo que queira apresentar hoje? Eu vou conversar com eles aqui rapidinho, mas... Peraí. Do restante que está na sala, não, né? Quem está, já apresentou? Eu ainda não apresentei, não. Bora, Juan. Eu sou do A, olha. Eu sou do A. Ah, tu que é o do A, que tá perdido aí. Cadê o Bruno? Olha aí, ó. Cadê? Vocês não formaram, não? Apresenta. A gente é do mesmo grupo. Então, a gente é o cliente estrela. Vocês querem apresentar, vocês dois? Por mim tá de boa. Tranquilo. Bora, Bruno. Bora, então. Fechou. Cadê? Eu vou apagar aqui a Maria Eduarda. Vai ter um A aqui nessa sala, então. Bruno e Juan. E é o Luiz também, mas só que o Luiz Luiz sumiu. Tá bom. Qual é a frente de você? É o Estrela, né, que vocês falaram? Isso. Tá, pode apresentar. Bom, a gente vai falar sobre o cliente estrela. Estrela entre aspas, né? Porque ele não é. Bom, é daquele tipo de cliente que ele chega no lugar já fazendo barulho. Ele gosta de atrair a atenção, né, para ele mesmo. Ele também gosta de fazer pedidos absurdos e de desafiar o vendedor a resolver aquele problema absurdo dele. E ainda tenta demonstrar mais conhecimento do que ele realmente sabe sobre aquilo. É isso. Podia trocar o nome dele, né? De estrela para chato. Pode falar. Eu vou falar sobre como a gente pode atender esse cliente. Bem, esse cliente é um cliente que, tipo assim, os vendedores não gostam, sabe? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Porque ele chega lá, ele vai te dar dor de cabeça, tenha certeza. Ele vai querer fazer o máximo para te atrapalhar. Já fala assim. Então, o que é recomendável? Vai na dele. É a forma mais fácil de resolver esse tipo de coisa. Vai na dele. Deixa, ele vai falar. Não deixa isso te abalar, não.
tá? Porque se você eu vou tratar o cliente bem, que não sei o que, ele vai fazer, ele vai inflar o ego dele mais ainda, ele vai achar que ele tá arrasando, então então vai dar bom. Confia. Ah, tá. Então, é isso que você precisa fazer, né? Inflar o ego dele, né? Vai estimulando ele, vai falando assim, ó, tá beleza, você vai querer isso, né? Ok. Não deixa ele te passar Concordar a com ele, né? impressão, deixa ele te passar a impressão de que ele é superior. Que é mais fácil você agir com ele assim do que ele pensar, não, que eu não estou no meu lugar, que não sei o que, eu sou cliente, eu devo ser prioridade, então é bem melhor você tratar ele assim. Beleza. Aí o exemplo vocês não têm, né? Ou vão falar do exemplo? Vou falar do exemplo agora. Bem, um exemplo bem clássico e eu vou falar a experiência própria. Eu sou designer gráfico, né? Eu trabalho com artes gráficas e tal. Tem alguns clientes que eles pensam que as coisas são muito fáceis. As coisas são muito fáceis. E eles pedem muitas coisas que não estão em prol do que ele quer. Por exemplo, ele quer um trabalho super bem desenvolvido, quer uma arte muito bem estruturada, que demanda muito tempo para poder fazer em pouco tempo e quer pagar um valor muito baixo. Tipo, ele quer que você faça isso para ele. Tipo, não dá de você, que entregue rápido ainda. Então, esse tipo de cliente, ele vai sempre chegar assim, vai querer te massacrar, porque, meu Deus, dá muito... entendeu? Ele vai arranjar uma maneira de te ferrar, basicamente. Tá? Entendi. Ó, vou falar um pouquinho também do cliente estrela, tá? A gente né, tem esse nome, mas é mais a gente conhece como as pessoas arrogantes. E aí, não é nem tanto essa questão de trabalho, mas quando a gente está falando de atendimento, a gente está falando de pessoas e nem todas as pessoas são agradáveis, ou pelo menos naquele dia não estão agradáveis. Quando eu pedi esse trabalho para vocês do tipo de cliente, já são características comuns desses clientes. Então, assim, esse cliente estrela não é porque ele está num dia ruim e está indo ali dar trabalho. Não, o perfil dele é esse, né? Tem pessoas que são assim. E aí, o que a gente consegue diferenciar? Quando a gente viu lá o cliente exigente, né? Ele é exigente pelo produto, ele quer uma qualidade. O cliente estrela é diferente, a qualidade é ele, né? Ele que precisa, você não precisa ir lá mostrar as qualidades do produto, você tem que reconhecer as qualidades da pessoa que está querendo comprar. Então, é o contrário, você não precisa nem ter tanto conhecimento, né, do produto em si, e mais em adular esse cliente, né, numa linguagem popular, tá? E aí, vai muito da característica do atendente. O que a gente precisa saber existe esse tipo de cliente, e se você quiser, né, conquistar a confiança dele, ter um relacionamento com esse cliente, aí existe, de cada tipo de cliente, você tem uma forma de atender, e aí você reconhecendo, é mais fácil de você conquistar esse cliente, tá bom? Eu acredito que... A gente pode apresentar rapidinho? Dá tempo ainda? Pode, aham. Tá, o meu grupo é o Christian, o Gabriel Garibaldi e eu. A gente vai apresentar sobre o cliente amante da marca. Bom, a característica desse cliente é, primeiro, que eles admiram a marca, eles gostam do produto, eles gostam de mostrar que eles usam aquela marca, muitas vezes por ter um valor agregado, por ser uma marca que cobra preços altos, ou por ser de difícil acesso. Eles costumam usar linguagem simples e podem ser um canal de divulgação. É aquele tipo de cliente que todo mundo quer ter, porque ele funciona mais ou menos como uma agência de marketing. Eles promovem constantemente a marca de maneira eficiente, sem cobrar para fazer isso. Eles estão fazendo propaganda de graça e se sentem bem em fazer isso. É comum que eles façam declarações públicas nas mídias sociais, indicando a página, falando bem da qualidade do produto, ostentando aquela marca, usando como um símbolo de grandeza.
é bem comum isso na cena do rap, na cena do trap. As pessoas, elas escolhem uma marca que tá bem alta agora, a Lacoste, né? Que o pessoal usa bastante, rima com essa marca, coloca na música dele, tá sempre usando e enaltecendo a marca. E eles nem estão ganhando nada com isso, estão só fazendo propaganda. E isso é muito bom para a marca, porque eles têm ali um marketing alto, estão sendo constantemente falados e não precisam pagar nada para quem está fazendo isso. Exatamente. Gabriel? Eu quero falar mais sobre, tipo, dar brinde para esses clientes, né, que gostam tanto da marca, fazem divulgação, e que eu acho que é uma forma não tanto, tipo, brinde, a marca, tipo, um extra, mas, tipo, de recompensar o cliente que é tão fiel, leal, que, tipo, sempre tá divulgando, ele sempre tá falando bem, querendo ou não, atrai mais compradores também, né? Então, Tipo, é você acha que a importante forma de essa figura. atender ele é dar um brinde? Não, dar um brinde é tipo uma forma de recompensar, né? Mas de recompensar. É que ele pode fazer, vamos supor, pode fazer um stories, pode fazer um negócio mostrando, ó, gente, que eu ganhei, não sei o que, tal marca. Ele pode fazer, tipo, alguma divulgação baseada naquele brinde. Entendi. E como que você acha que é a melhor forma de atender ele? Eu acho que atender, tem que atender ele bem, né? Porque ele acho que é o tipo de cliente que todo mundo mais queria ter. Verdade. O Christian também vai falar? Vou, né? Mas a senhora já perguntou pro Gabriel também sobre atendimento, É você que vai falar sobre eu- atendimento? Aham. Pode Dá falar. uma complementada, então. Já que o cliente ele é amante da marca, ele enaltece essa marca, uma boa forma de atender ele é fazer ele se sentir mais valorizado ainda, como ele falou dos brindes. Levar esse cliente para conhecer mais sobre a empresa, sobre a fabricação do produto. Algumas empresas elas usam muito hoje em dia influenciadores do Instagram, que tem muitos seguidores, pode ser artista ou só influencer mesmo. Tipo, por exemplo, a marca da Nike. Tem muita gente que enaltece a Nike, que ama a Nike. Aí, influenciadores que, principalmente na área do esporte, gostam muito da marca, eles usam como, às vezes, até patrocina, porque essa divulgação deles com o patrocínio, às vezes a Nike vai lá, antes de lançar uma camiseta ou um tênis, manda para eles, antes de lançar, eles mostram como é que é, fala, ó, esse tênis aí que eu ganhei, antes de lançar, mostra a qualidade, às vezes eles levam até na empresa para ver como é a fabricação, e nessa divulgação faz os fãs comprar, e isso vai retribuir para a empresa, porque a pessoa já gosta da marca e ainda está divulgando para ela para milhões de seguidores. E é isso. Entendi. Então tá, então aí ó, a Eduarda falou, né, de qual é a característica, e aí o Gabriel e o Christian falaram um pouquinho do atendimento. O exemplo, vocês têm algum exemplo? Professora, o exemplo que os meninos falaram dos influenciadores e dos artistas da cena do rap, principalmente. O exemplo da Lacoste, que eu falei para a senhora. Verdade, MD Chef. Isso, que eles usam muito, estão constantemente rimando com aquela marca, falando sobre ela, divulgando, e aí agora, nessa propaganda, a última propaganda que a Lacoste fez, eles começaram a colocar esses rappers. As pessoas que consumem o produto reclamaram que eles não estavam colocando essas pessoas na propaganda, e aí eles começaram a anunciar que vão fazer uma nova propaganda com esses influenciadores, esses artistas. Essa é uma forma de compensar, porque eles estão... É um exemplo de cliente que ama a marca que está sendo recompensado, porque agora ele vai fazer parte da propaganda também. Tá certo. Então tá, agora eu vou só complementar um pouquinho esse amante da marca para a gente fechar, tá? Tudo que os meninos falaram, né, tá certo. Mas a única coisa que a gente precisa pensar é que quando a gente está falando desse cliente da marca, a gente está falando de um cliente diferenciado, que geralmente vai ter uma renda, né, diferenciada. Se eu compro Nike, quer dizer que, né, eu tenho um pouco de dinheiro. E aí, quando a gente pensa em amante da marca, né, nem tanto de roupa, mas que são clientes de carro, né, que compra
lá, um Land Rover, marcas que quando você compra, as pessoas admiram, né? Como se fosse algo superior. E pode ser superior pela qualidade, mas essas pessoas não se importam tanto com a qualidade, e sim pelo reconhecimento que aquela marca traz, tá? E aí, a preocupação que você precisa ter em atendimento a esse cliente não é nem... Ele defende, é igual elas falaram, né? Defende, faz a propaganda, porque como ele quer mostrar que ele conseguiu comprar aquilo, ele acaba fazendo uma propaganda. Então, é uma coisa que você compra, mas que você não quer usar, você quer mostrar que possui. E aí, nisso que envolve a propaganda. E aí, a forma que você precisa cuidar, né, para atender, é que se uma pessoa... você não vai precisar mostrar características, mostrar a qualidade desse produto. A única coisa que você precisa, quando vai atender esse cliente, é saber a forma de comunicar com esse cliente, né? De como fazer, ele é mais ou menos um cliente estrela. A diferença é que o estrela, ele é aquela pessoa arrogante que quer ser reconhecida, né? Para o cliente que ama a marca, não é que ele é arrogante, ele quer ser reconhecido. Ele é o contrário, ele reconhece a marca, né? Então, a forma que você precisa para poder atender ele é convencer que ele tem um bom gosto por gostar daquele produto, né? É reconhecer que, como ele ama aquela marca, ele está certo, ele tem uma boa referência, né? Que aquela marca realmente é boa. Então, é mais reconhecer a boa escolha dele, tá? Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida do que foi apresentado, do que foi falado? Eu acho que a gente não vai nem precisar também, né, ter para a próxima aula, porque é só a Maria Eduarda que queria tentar ficar para a próxima. Tem mais alguém aqui que vai querer apresentar na próxima aula? Acho que a gente já fecha. Eu vou deixar aqui, ó. Se alguém precisar apresentar, pode me falar até amanhã, tá? No privado, senão na próxima aula a gente já faz conteúdo novo. Muito obrigada por vocês se apresentarem, tá? Foi ótima a apresentação de todos. E aí, na próxima, a gente continua, beleza? Beleza, professor. Beleza, Beleza. Tchau. Tchau, obrigada, viu, gente? Tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professora. Tchau. Vou Tchau, pôr trabalho professora. toda a aula para vocês verem.